Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Bill. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Phil. E tá começando mais um episódio do quadro Conceitos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um entregável de design, que é de produto e tecnologia também, né? Mas que é indispensável para o processo de criação do produto e, infelizmente, muitas vezes é negligenciado, que pode aí atrapalhar bastante o resultado final, né, do produto. E eu tô falando da arquitetura da informação. Isso aí. Olha, a gente vai falar algumas vezes no termo AI, né? Ou em algumas vezes nesse episódio a gente pode falar sobre AI, mas não é a AI que vocês estão acostumados a ouvir por aí. Tá vindo episódio aí sobre AI, mas a gente tá falando de, na verdade não é AI, AI. AI. Arquitetura da informação, ou porque se fosse Information Architecture também seria IA. Então, É verdade. tem essa mesma siglazinha aí, mas não é inteligência artificial, a gente está falando de arquitetura da informação. Eu amo esse assunto, sou suspeita para falar, porque é a parte que eu mais gosto do processo de design. Por que será, né? Justo o processo de organizar as coisas é o que eu mais gosto. Por que será? Mas eu quero saber, Phil, qual vai ser a praga para quem não interagir com a gente no @broken.machines? Nem com esse episódio aqui, nem com áudio, nem com vídeo, nem com nada. Tem que ser o de hoje alguma coisa ligada à arquitetura de informação, né? Então, digamos que você lá está com sua página, seu e-commerce, a empresa que você trabalha, o usuário vai, entra, clica no menu, quando ele abre o menu, tá tudo trocado. Ele clica na parte ali de eletrodoméstico, vai para a outra parte que eu não sei mais do que. Vai para games. Vai para games, aí usa o breadcrumb e ele vai para o lugar errado. Vai para uma página, não consegue voltar, quando volta para um caminho diferente. Tem uma praga legal para arquitetura também. Qual? Fala aí. Todas as telas que você entregar agora, os designers vão entregar a tela, vai ter que refazer. Porque a tela não fazia sentido para aquele fluxo. Faz sentido. Então bora lá. Boa. O que é essa tal de arquitetura de informação? Então, a arquitetura de informação é quando a gente categoriza, né? A categorização da informação em uma estrutura que seja coerente e especialmente também que a maioria das pessoas possa compreender, né? Compreenda de forma rápida e intuitiva. Né? Geralmente a arquitetura é hierárquica, mas existem outras maneiras também de você organizar. Mas basicamente é como você organiza informação. Esse termo, né, arquitetura da informação, ele é atribuído ao Richard Saul Wurman, que era um arquiteto e designer gráfico. Né? Então ele entendeu que você tinha que arquitetar ali. Quando ele estava atuando como designer gráfico, ele tinha que, de alguma maneira, atuar na arquitetura de toda aquela informação que ele precisava organizar. Devia ser um cara parecido com você. Pode organizar as coisas, ele já... Exatamente. E ele mandou muito bem, né? Porque existem semelhanças realmente com a ancestral arquitetura, né? Pura e simples de você desenhar aí edificações, enfim. E a principal característica que une as duas é o fato de ser centrada no ser humano. Então, por isso até o entregável de design aí na sua essência, porque justamente a gente precisa entender quem são as suas pessoas, porque a informação ela só existe quando existe uma comunidade de sentido, né, que ele chama. Então, primeiro a gente entende as pessoas e aí, depois que a gente entende as pessoas, a gente consegue construir algo que vai, né, atender ali e depois a gente insere a tecnologia, mas em princípio a gente precisa organizar isso da melhor maneira possível. Boa.
E aí, dado o cenário da nossa praga lá que a gente falou, né, de desorganizar o site todo, da pessoa clicar para um lado para o outro, não saber o caminho, qual a importância disso? Vamos tentar... Olha, eu até li recentemente um livro que é o Design no Mundo Complexo, e realmente, assim, hoje em dia, cada vez mais, a gente vai ser recheado de informação, de complexidade. Então, uma disciplina que, a meu ver, ela ganha cada vez mais importância. Cada vez mais a gente precisa saber organizar essas informações que chegam. E no contexto desses sistemas digitais que a gente está criando, né, ela ajuda a organizar tudo que está contido no produto para que quase que uma matéria indispensável ali para a interação humano-computador, né? Porque é um ser humano que precisa acessar, às vezes, informações que estão com termos tecnológicos. Então, a gente organiza tanto no sentido de rotulagem, né? A gente dá labels, dá nomes que sejam acessíveis, que um ser humano consiga entender, né? E que faça sentido para aquele contexto. A categorização em si da coisa, né? O que está relacionado com o outro, né? Para a pessoa saber o caminho que ela faz de maneira intuitiva. E a ordenação por relevância ali dentro da jornada. Então, a maneira como você ordena os passos, os caminhos, o que está dentro do que, então qual é esse caminho que o usuário precisa percorrer para encontrar o que ele quer, está tudo relacionado. E isso é de extrema importância, né? Tem até um artigo de um estudo do Nielsen, né? Que ele fala assim, o objetivo dela, né, da arquitetura da informação, é tornar eficaz a interação entre o usuário e a interface do qual ela está interagindo. A interação humano-computador e a usabilidade de um sistema estarão comprometidas caso as informações e o conteúdo não sejam organizados e apresentados de forma clara e coerente para o usuário. É engraçado você estar falando isso, e é interessante essa colocação, porque vira e mexe eu pego uns trabalhos, né, ou, enfim, né, a gente está num projeto, num produto qualquer, e fala-se muito da questão do look and feel, do design, e algumas vezes, aliás, tem que dizer que muitas vezes, né, quando eu estou olhando um projeto, o problema está muito mais ligado à arquitetura de informação do que a um design bonito, e a arquitetura de informação traz muita consistência, né, para o sistema. Então, aonde ele encontra, como ele clica, é muito daquela pergunta que eu sempre, daquela coisa que eu sempre trago, que é, primeiro ponto, aonde eu tô, da onde eu vim e para onde eu vou. Exatamente. E a gente vê muitas interfaces até bonitas, né, que trazem todo um propósito ali por trás, mas que quando falham na arquitetura, elas não conseguem entregar ou entregam de forma muito ruim o resultado para o usuário final. Justamente, porque a arquitetura ela está inserida no que a gente chama de UX, né, que é da experiência. A UI pode estar linda, mas você tem que ter uma boa experiência, você tem que estar na UX. Só que dentro da UX, eu diria que a maior parte da experiência entregue ali do produto está na arquitetura. Porque é ela que traduz esse comportamento. É o comportamento que a gente captura nas pesquisas, né? Como é que esse ser humano, como é que esse usuário ele se comporta, como é que ele escolhe as coisas. E aí é ela que vai tornar a navegação intuitiva, na ida e na volta, né, que você comentou. E mesmo que a interface esteja linda ali, os componentes estejam bem construídos também, porque quando a gente fala de usabilidade do componente, a gente também está falando de experiência, mas se esses componentes eles não se conectam da maneira correta, se a arquitetura não está boa, a eficiência e a satisfação do uso podem cair drasticamente, assim, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes, assim. Mais uma vez, eu sou suspeita para falar, mas de verdade eu vejo muito produto, quando a gente vai fazer uma análise, assim, um benchmark, né? Eu vejo muito produto que às vezes o que mais causa problema de usabilidade mesmo, de navegação ali, é a arquitetura. Quando a arquitetura não tá boa, cara, ferrou. É engraçado, porque uma das coisas que você falou, agora que você estava contando, né, narrando esse ponto, é essa questão da divisão do termo de UX e UI. E aí vem uma outra pergunta, né? Porque eu acho que talvez essa parte disso, né, essa coisa dessa nomenclatura traga um pouco dessa culpa que a gente vai falar, porque dessa questão das pessoas não usarem hoje, né? Porque o que eu acho é o seguinte, como a gente está dizendo, é muito importante
isso para o produto, né? E por que as pessoas deixam isso tão de lado, né? Por que as pessoas não focam nisso hoje em dia ou não focam tanto nisso hoje em dia, né? Se é tão importante, né, como a gente está falando aqui, e tende a ser cada vez mais necessário, porque a gente tem cada vez mais sistemas complexos e mais informação, por que a gente não tem mais o cargo de arquiteto da informação, né? Uhum. Que existia e, né, chegou ali num momento, naquelas mudanças de cargo que a gente falou, tinha o cara que era arquiteto da informação. Por que a gente não faz mais as entregas dos fluxogramas, né? Daqueles fluxos onde a gente explora como que aquele produto vai se comportar, mas a gente pula direto para a etapa do protótipo de alta fidelidade. Então, assim, eu trouxe, assim, até e queria deixar essa pergunta em aberto para vocês tentarem pensar e responder, mas eu acredito que tem uma junção de diversos fatores, assim. Eu acho que é um ponto a se discutir, realmente, mas eu vejo alguns pontos. Um deles é a maturidade dos times de design, né? A gente já falou sobre isso aqui em algumas conversas, na conversa da mentoria, né? Um dos motivos para eu estar dando mentoria para lideranças de design é porque a gente tem um fluxo muito grande de entrada na área, e então a gente tem cada vez mais pessoas novas e menos pessoas mais experientes, né? E sem essa maturidade, a gente tende muito a ir para a parte do visual, são os designers produtores, né? Uhum. Designers produtores de tela, eles fixam ali no trabalho, na entrega visual, na entrega das telas do Figma, e acabam pulando essa parte. Aí vem a questão do design system, né, que é uma coisa que popularizou, que é uma coisa super útil e super necessária, mas ele talvez ajuda um pouco a cortar esse caminho, que a pessoa pensa, pô, eu já imaginei a tela aqui, eu já tenho os componentes prontos, eu vou montar o Lego aqui e vou fazer já direto a tela. Só que a gente tem que entender que o tempo mesmo com o design system, né, o tempo que a gente leva para estruturar um fluxo já com as telas ali, mesmo que seja em baixa fidelidade ou em alta fidelidade, que é o que o design system faz, né, já é muito mais tempo que você leva para conseguir refazer caso na validação ali, olha, não, o fluxo não vai ser esse, ou então, o dev vai e diz, olha, não vai dar para fazer isso agora, vai invalidar, vamos versionar. Aí você tem que fazer todas aquelas, que sejam 10 telas que você fez, você tem que fazer de novo. É muito mais tempo do que você simplesmente alinhar num momento ali de fluxo, né? Uhum. E outra coisa que acontece também é justamente a parte de desenvolvimento, ela depende muito da coisa da arquitetura, que já é a arquitetura do sistema, né? Só que acontece o que eu acho que é pior, né? Que é eles criarem a arquitetura com base em como o sistema vai funcionar melhor. E não em como o usuário vai entender aquele sistema da melhor forma. Por isso que eu acho que houve uma mudança em que a parte da arquitetura ela acabou caindo para o lado do desenvolvimento, e os designers deixando de entregar isso, a gente deixa de opinar sobre qual é a arquitetura que faz mais sentido para a pessoa que está usando. A gente tem que ser baseado no ser humano, não na tecnologia, né? Enfim, então tem várias coisas assim que eu observo e que eu vejo em algumas empresas que não têm tido mais as entregas de arquitetura da informação, e isso é um sintoma preocupante, assim, para mim. Você não acha que... Engraçado, você tá falando também, me veio à cabeça. Às vezes eu penso da força do design também, né? Essa questão de não ter um silo ali de design, né? Dos designers trabalharem nas squads, de ter uma força muito maior de desenvolvimento ali atuando, Sim. o tempo das entregas de desenvolvimento, porque às vezes quando você mapeia um determinado entregável de arquitetura ali, você tem que mudar ou refazer uma navegação, né? E isso perde muita força, principalmente quando o designer está sozinho, e muitas vezes o cara, né, o outro lado, os outros lados falam, não, mas vai mudar tudo agora, por que vai mudar? A navegação já está assim, ou para fazer isso vai ter uma dificuldade muito grande, mas a gente nunca leva em conta a dificuldade do lado do usuário, né? Eu costumo dizer que em alguns produtos que eu percebo hoje, muita coisa que a gente não consegue resolver internamente, a gente joga na mão do usuário. Então, se a gente não consegue resolver uma definição de A ou de B, a gente joga na mão do usuário, deixa ele escolher. Se a gente não consegue, eu acho que isso também é um dos pontos. Acho que o design às vezes perde força, desaprende até a própria profissão. Sim, para se moldar ao processo de tecnologia, né? Porque Exatamente. Ele virou minoria ali, ele é o único dentro de uma squad, aí ele passa a se pautar no processo de tecnologia e
E é isso que eu falei. E aí junta isso com a imaturidade do cara que está entrando agora no mercado e não tem uma liderança forte ali, ele não sabe que esse entregável é tão importante. Ele não teve essa experiência. E isso vai se somando e, cara, vira uma bola de neve. Então... Eu tinha um mantra para isso quando eu trabalhava com design, que era, eu sempre pensava nisso, eu já devo ter falado até aqui no podcast alguma vez, mas do cirurgião com bisturi, né? Se você chegar para um médico cirurgião e falar assim, você opera aqui rapidinho e tal, usa esse estilete. Você acha que ele vai usar o estilete? Não vai usar o estilete. Ele vai usar o equipamento dele, o equipamento alemão, sei lá, com... né? Então eu sempre pensava isso, quando alguém pedia alguma coisa para mim, eu falava, cara, não vou desvalorizar minha profissão não, peraí, deixa eu fazer isso direito. Exatamente. Não, mas não sei o que não. Aí eu virava disso e falava, então, cara, você não está comprando design, você está comprando outra coisa. E aí depois sai o negócio ruim lá, meio mal jambrado no final e não sabe por quê, né? Exatamente. Não, mas enfim, eu acho que a gente valoriza também muito o trabalho do design para a coisa poder acontecer, da forma que deveria acontecer, né? Tem muito esse fator também, com certeza, concordo. Vamos lá, dado todo o cenário, todas essas perguntas que a gente fez, todas essas conclusões que a gente chegou, como é que a gente executa bem esse processo, né? Como é que a gente melhora e faz com que esse processo faça parte do nosso dia a dia aí, dentro dos entregáveis e do que a gente vai elaborar? O assunto é muito amplo, tá? É muito extenso, tem muito conteúdo sobre a arquitetura da informação. Eu vou até colocar um livro aí, base, introdutório, bem importante. O Ursinho Polar, ele mesmo. Pra galera ler, né? Se quiser entrar mais a fundo. Mas, assim, o que eu vou narrar aqui é quase como se fosse um combinado na minha experiência de como eu consigo passar da melhor maneira possível, mais rápido, o que é a arquitetura, tá? E como a gente faz isso na prática. Eu vejo duas principais funções, tá, da arquitetura, que é o quê? Mapeamento e navegação, tá? Ou você vai usar ela para mapear e conectar ali instâncias ou páginas ou ações de um sistema de maneira geral, ou você vai detalhar a navegação, né, um passo a passo ali do usuário. Então, de maneira geral, essas são as funções. E aí, como é que eu aplicaria esse sistema, né, de arquitetura? Primeira coisa é definir qual é o objetivo, se você está mapeando ou se você está fazendo um mapeamento ou uma navegação. E aí, o mapeamento, ele é apenas uma diagramação hierárquica ali dos itens. Então, um bom exemplo é um sitemap. Sitemap, você só vai colocar ali, essa é a página mãe, dentro dessa página tem essas outras páginas aqui, beleza. Esse é um tipo de mapeamento. Já a navegação, ela já pode ser gerada e representada de N maneiras, de diferentes formas. Então, a própria jornada do usuário é uma forma de você documentar uma navegação que tem muito de arquitetura da informação, né? Então, beleza, defini o meu objetivo. Ou eu estou mapeando ou eu estou criando uma navegação. O segundo passo é aplicar métodos de pesquisa, né? Como qualquer design centrado no ser humano ali, a gente falou, começa com as pessoas. A gente precisa ter insights, né, de como construir essa arquitetura da informação. E aí tem vários métodos aqui que a gente pode fazer, né? O mais conhecido deles, e talvez o mais pertinente aí para mapeamento, né, principalmente mapeamento de menu, né, que a gente faz é o card sorting. Então, você vai lá pedir para os seus usuários organizarem os cardzinhos ali com os itens que você precisa categorizar. No caso, você pode dar a categoria mãe, que é o que a gente chama de card sorting fechado, né? Você já pode dizer, tem essas 5 categorias, pega todos esses outros itens e distribui entre essas 5 da maneira que você achar melhor. Ou você pode deixar que eles mesmos criem as categorias mãe, e aí é o que a gente chama de card sorting aberto, tá? Aí, você pode fazer um misto dos dois também. Sim, pode Começa ser com umas e dá espaço para criarem outras se eles não encontrarem alguma que eles achem que esteja faltando ali dentro do processo. Isso aí, tem o híbrido também. E aí você vai registrar, né? Vai encontrar os principais padrões ali, inclusive de rotulagem, né? O card sorting também ajuda nos termos, né? Em como que o usuário, se o usuário entendeu ou não o termo que você colocou e quais os termos que ele criou ali na hora de fazer o card sorting. Beleza. Outra opção, que é mais ampla, né, são as entrevistas ou focus group, né? Então, para navegação,
é interessante você perguntar para os usuários como é que eles navegam no produto, como é que eles compram normalmente, ou em produtos similares, se você está criando um agora, né, do zero, e vai registrando as principais jornadas que você extraiu dali. Isso já vai ser um insight bom também para a sua navegação. Para navegação também dá para fazer observação, que aí já é um pouco diferente da entrevista do Focus Group, que é você abrir ali o teu produto, ou um similar também, e ficar observando. Dá, assim, talvez uma tarefa para ele, ou mesmo sem tarefa, pede para ele ir navegando e você vai olhando e vendo onde ele clica, como é que ele navega, vai anotando ali os principais caminhos que ele percorreu. E tem também um que eu adoro, que quase ninguém conhece, eu aprendi esse na minha pós, e eu tento disseminar a palavra do bridge por onde eu passo, porque o bridge é maravilhoso, eu adorei fazer. Na verdade, o exemplo até que eu fiz foi com uma livraria. Então, basicamente, o bridge é o seguinte, ele chama bridge porque ele faz uma ponte. Você vai descrever o passo a passo de uma experiência que é presencial, de uma experiência que não é virtual, não é online, não usa nenhum sistema, é uma experiência real, tá? E aí você vai descrever esse passo a passo e para cada passo você vai fazer a ponte do que aquele passo representa no sistema. Então você faz essa dobradinha ali. Você faz o real e do real você transforma no correspondente que seria no sistema virtual. Dando exemplo aqui, o que eu fiz da livraria foi exatamente isso. Assim, que era uma livraria online, que eu precisava criar uma arquitetura ideal. E aí a gente mapeou. O que você faz primeiro quando você entra na livraria? O que eu faço? É. Uma pergunta para mim? Fala aí. Nossa senhora, eu vejo os livros que estão expostos ali no primeiro momento, né? Vejo alguns best-sellers. Aquelas gôndolas, isso aí é o destaque, são os destaques que a gente põe na home, né? Aí depois Sim. Você faz o quê? Depois Cara, livraria é difícil, né? Eu ia falar até uma coisa sobre o Bridge, porque depois eu tenho uns comentários para você sobre alguns, mas nesse caso do Bridge, né? Às vezes é difícil você pegar experiências hoje no mundo real, né? Porque você já faz tanta coisa online. Sim, né? Sim. Então, tem esse desafio, dependendo do produto é difícil usar o Bridge. Eu acho que eu fico só folheando os livros ali, dando uma lida... Mas quais? Onde você vai para folhear livro? Cara, eu sou um ser muito visual. Então eu olho as capas, eu vejo se tiver uma capa bonita que me chama a atenção, aí eu... Então, ou seja, essa livraria tinha que ter imagens grandes ou talvez vídeos que mostrem as páginas por dentro, né? Uhum. A gente pode estar falando também das categorias, né? Onde que o usuário tem que entrar ali no menu. Você também vai, né? Na seção. Você vai na seção de design, na seção de... Sim. É engraçado o que você está falando agora, mas eu entro ali, eu tenho aquela área, né, principal, que tem os best-sellers e tal. E aí eu vou olhando para essas capas que me chamam a atenção. E logo em seguida também eu vou, mas eu vejo se tem alguns livros ali que eu gosto, mas pode ser que eu olhe as capas e não tem nenhum que eu goste. Uhum. Aí eu vou efetivamente olhando ali para as categorias, né? Exatamente. Digamos assim, ali tem os livros então que eu gosto mais, tem os livros de culinária, tem os livros, né, de design, então faz sentido. E aí depois no final, você vai, se você comprou um livro, né, pegou um livro, você vai pagar. Então tem toda a experiência de carrinho ali, de checkout. Uhum. E na saída da livraria sempre tem uma mesinha, assim, um espacinho do lado ali do caixa que tem uns marcadores de página, né, gratuitos. Sim. Que eles botam para promover alguns livros. Então isso seria, sei lá, um brinde que você adiciona ali na etapa do carrinho. Então, mais ou menos, esse é mais ou menos assim que funciona o Bridge. Sobre esses outros métodos, só em entrevista Focus Group, dada a experiência prática da coisa, eu tomei muito cuidado com entrevista, eu tomei muito cuidado com Focus Group, principalmente quando vocês estiverem olhando, analisando a etapa de navegação, tá? Eu até prefiro fazer a coisa da observação, eu gosto muito. Uhum. Porque é difícil em alguns momentos, principalmente no Focus, que você tem às vezes um grupo de 4, 5 pessoas, né? E uma acaba influenciando muito o comportamento da outra. Então você faz isso, eu também faço, aí a outra também. Então acaba contaminando ali um pouco. Eu gosto até de olhar mais, de pegar, por exemplo, quando vai fazer um teste de estabilidade ou alguma coisa assim, aí a pessoa que está observando vai reparando ali no comportamento do usuário. É engraçado, né? Sim, é verdade.
O focus group é bom fazer, mas assim, a gente tem que saber fazer as perguntas certas, né? Então, tanto na entrevista quanto no focus group, é perguntar assim, qual foi a última vez que você foi na livraria, se fosse esse caso, né? E fica quieto e deixa a pessoa falar. E aí, depois, você começa a achar essas consistências ou inconsistências, né? Mas foi um bom ponto, um bom ponto. E aí, assim, existem outros, provavelmente, né? Com certeza, existem outros métodos. Eu dei um destaque aqui para os principais, né? Que a gente usa. Mas o importante é que o segundo passo, depois que você escolhe o objetivo da sua arquitetura, é você definir o método de pesquisa e, de fato, investigar com os usuários os insights que você precisa para fazer uma organização ideal. Sim. Importante também que, às vezes, a gente vai ter que, mesmo com o melhor dos processos de definições, muitas vezes a gente tem que revisitar essas coisas, né? Sim, a gente cria todo um processo, um menu, um acesso, só que o site vai crescendo, o produto vai crescendo, áreas vão sendo criadas. Manter isso registrado. É legal manter registrado e às vezes revisitar. Sim. Por exemplo, uma coisa que hoje era um menu ou um acesso que se desdobrava em 2, amanhã está se desdobrando em 15, em 20. Então você precisa entender, será que faz sentido todos esses itens estarem aqui dentro? Não faz? Eu acho que sempre que... redividir, né? Redistribuir. Sim. Sempre que a gente vai subir alguma feature, alguma instância nova que vai trazer alguma complexidade ali, né, vale a pena revisitar, né? A gente está inserindo mais coisas no menu hoje, a gente está inserindo mais ações ali numa aba. É legal a gente revisitar. Será que faz sentido realmente estar nessa aba ou será que a gente precisa mudar essa navegação, né? Posso trazer um conceito até físico para isso. Imagina que vocês têm um quarto, né? E nesse quarto de vocês têm uma cama e uma mesa, uma cadeira. Só que amanhã você coloca uma mesinha de cabeceira, você coloca uma cômoda, você coloca... Então, cada vez que você vai colocando objetos no seu quarto, isso acontece naturalmente com a gente. Você não revisita, não pensa, será que essa cama não ficaria melhor ali, a cômoda aqui? Começa a ficar alguma coisa no meio do caminho, né? Então, é a mesma coisa, assim, se vocês pararem para pensar no mundo, né, virtual, no mundo... Então, cada momento que a coisa vai crescendo, você precisa revisitar e entender se faz sentido ou não. Isso que é um trabalho contínuo e tem essa importância toda, né, esse arquiteto de informação. Você falou agora o arquiteto de informação, e aí puxando um gancho só porque eu não falei lá no início, mas não é que eu defenda que precisa ter esse cargo. Eu acho que hoje a gente já tem product designers que acompanham esse ciclo todo. Até por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui. É para que os product designers, né, como designers completos, entendam a importância desse momento, né, dessa etapa do processo de criação. Sim. Quando você fala mais dessa posição, você fala mais dessa role. Alguém, isso. Ou alguém tem que vestir alguém, tem que vestir essa role, né? Então, se não existe, alguém vai vestir, vai fazer, e o design principalmente tem que estar olhando para isso. E aí vamos para o terceiro passo, né? Você escolheu o objetivo, você investigou ali, você precisa entregar o resultado. E o resultado você vai entregar por meio de um fluxo, né? Um fluxograma. E o fluxograma mais indicado para aquele cenário. Então, um fluxo que eu falei primeiro lá é o tal do mapa, que são aquelas caixas que a gente hierarquiza ali de acordo com as categorias definidas para, por exemplo, ilustrar um menu. Como é que o menu vai funcionar, né? Outro entregável de fluxograma é a própria jornada, que eu também comentei. Você tem ali as ações e as reações de um determinado usuário, né, ou da persona, enfim, você está mapeando ali a jornada da persona, e você vai seguindo as colunas com um momento-chave do produto, né? Então, um exemplo no e-commerce, a gente pode ter ali a coluna intenção de compra, aí a compra em si, parte de pagamento, né, checkout, o recebimento do produto, o atendimento, e aí vai. Todos os grandes momentos de encontro do usuário com o seu produto, mas também pode ser mais simplificado. Eu já vi muitas jornadas, né, que as colunas são só antes, durante e depois do uso, né? O que o usuário faz antes de usar o seu produto, durante e depois. E as linhas são justamente as ações e as reações dele. Então, essa é uma maneira de documentar aí um fluxo de jornada. Outro que é bem interessante também é o Blueprint, né? O Blueprint ficou até mais famoso agora com design de serviço, né? O pessoal mapeia as interações ali
de um serviço como um todo, né? Um serviço que às vezes pode ser presencial e tal, mas o Blueprint a gente usa muito também para o digital, que é basicamente um fluxo de ações em 2 ou mais camadas. Então, a primeira camada ali, você vai ter as caixinhas paralelas, né, para cada instância. Então, a primeira camada é o usuário, a segunda camada pode ser ali o front e a terceira camada o back-end. Então, um clique do usuário numa ação de buscar, por exemplo, na primeira camada, vai acionar um feedback de carregamento na interface do usuário, né, no front, que vai startar uma requisição ali no banco de dados, né, no back-end. Então, é meio que essa ligação que você faz entre as camadas que estão envolvidas naquele fluxo. Aí a gente tem o fluxograma de macrointeração, eu chamo assim, tá? Não é que eu chamo, que é o fluxo de macro, que é quando é um fluxo linear. Você vai botando as caixinhas ali e vai indicar as ações macro do usuário, ou seja, de página a página, né? E as reações do sistema. Então, clicou no item da categoria, abre a página da categoria. Clicou no botão comprar, abre o checkout. Então, é uma visão macro da coisa, né? E aí a gente segue aquele é um padrão, né, que existe ali de fluxograma, onde as ações dos usuários podem ser obrigatórias ou facultativas. E aí, quando é facultativa, você põe a bordinha tracejada. E as reações do sistema, eu costumo variar em 6 estados. Então, assim, você sempre vai ter uma caixinha da ação do usuário e a próxima vai ser a reação do sistema. Fica quase que uma zebrinha ali, né? E aí eu costumo separar as reações do sistema em 6 estados, né? O estado ideal, né? Se ele clicou, abriu ali, carregou a lista de, sei lá, se ele clicou em meus pedidos. Ele clicou, o estado ideal é abrir a lista dos pedidos. Tem o estado parcial, que carregou alguns pedidos, mas não todos. O status de carregamento, né? Se for algo que vai demorar ali na requisição, a gente precisa colocar um loading, né? Um status de carregamento. Tem o status vazio, que não tem nenhum pedido, né? Então a gente tem que também pensar nesse. E no erro, né? Problema no servidor aqui, não consegui encontrar ali seus pedidos. Então, eu uso uma cor para cada um desses e vou montando meu fluxo lá. E aí tem o padrãozinho também, né? No momento de decisão, a gente usa o losango, né? O losango entra como uma pergunta e uma condição e divide em 2 opções seguintes. Mas, Bill, posso só trazer um ponto aqui? Isso é bobeira fazer isso. É só uma tela, só. Não precisa fazer nada disso. É só botar uma tela ali que resolve o problema. É só botar um botão que resolve o problema. E olha, é isso mesmo. E os designers, cada vez mais eu sinto que eles acham que tá muito claro. Eu fiz a tela aqui, mas é claro que se clicar aqui vai pra lá. Aí quando vai pro ar, o que acontece? Faltou um loading aqui. É isso. Faltou um botão de cancelar. Eu ia chegar lá. Esse fluxo, gente, ele é o mais importante, ele é o mais usado normalmente, mas esse modelinho que eu narrei aqui para vocês agora é um modelinho meu, tá? Que eu, ao longo dos anos, na minha experiência, cheguei à conclusão de que o fluxo ideal dessas interações é quando eu já nesse momento mapeio todas as possibilidades que o sistema tem de me trazer. Então, na hora que eu vou para o Figma, na hora que eu vou lealtar o protótipo, eu não esqueço da tela de loading, eu não esqueço da tela do empty state lá, do blank state, quando não carrega nada. Eu não esqueço do erro que pode dar, eu não esqueço de botar o voltar ali, né? Então, assim, é muito importante essa etapa de arquitetura por isso, não só para a gente entregar melhor essa experiência para quem vai desenvolver e no final para o usuário, mas para a gente também. Facilita o nosso trabalho na hora que a gente está criando as telas, sabe? E aí vem um último, que também é uma criação nossa, né? A gente fez até junto, eu e Felipe, quando a gente trabalhava junto, que é o fluxograma de microinteração. Que esse que eu falei é o que vai de página em página, mas o micro, ele também é linear com as caixinhas, mas ele indica a interação do usuário só com uma funcionalidade ali, com algo muito pequeno, né? A gente teve a necessidade de fazer isso quando eram entregas assim mais sensíveis, né? Como a gente adicionava uma forma de pagamento externa, então tinha uma série de pormenores ali só naquela funcionalidade que a gente precisava mapear. Basicamente, a gente pegou os conceitos de microinteração, e aí eu vou colocar o livro também, o
Micro-Interactions na descrição para vocês lerem. E esse livro ele fala sobre os 4 princípios ali de uma microinteração, né? Toda interação tem um trigger, que é uma coisa que starta, então pode ser uma ação do usuário, pode ser uma ação automática do sistema, mas alguma coisa vai startar a interação. Para cada trigger, você vai ter uma regra, né? Ou uma série de regras, né? Pode ter uma ou mais regras. E uma vez que esse trigger foi acionado, você vai ter um feedback, né? E esses feedbacks, eles podem gerar o que a gente chama de loops ou modes, que são formas diferentes, né, desse feedback ser dado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, um bem simples que a gente fala é do próprio interruptor, né? O interruptor Esse livro mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida. O interruptor, né, para ligar a luz ou para ligar, eu gosto de dar o exemplo do botão de ligar o carro, né? O carro automático, quando você liga o botão. O trigger é o quê? Você apertou o botão. Aí qual é a regra? Se eu apertei o botão, o carro liga. Qual é o feedback? Ele acende a luzinha ali. E aí, trazendo um exemplo que tem o Looping Mode, a gente tem o botão de baixar aplicativo. Né? Quando você baixa um aplicativo na App Store, primeiro tem um botão instalar. Aí você clica, ele baixa o aplicativo, beleza. Só que se você apagou aquele aplicativo e você vai de novo lá na App Store, naquela página, e você quer baixar ele de novo, já não aparece mais o botão de instalar, aparece a nuvenzinha. Né? Então esse é um exemplo de Looping Mode. É o mesmo trigger, é a mesma ação de baixar o aplicativo no mesmo lugar, só que eu tenho uma instância diferente. Tá? Então, o fluxo de microinteração, ele é bem simples assim. Você vai pegar cada clique, cada interação do usuário e você vai mapear qual é o trigger, quais são as regras, qual é o feedback e se ele tem ou não um modo, né? Um mod ali, um loop, que vai quando ele voltar. Aí você lê esse livro e você fica maluco. Aí você lê esse livro e você entende que talvez esse fluxo seja o mais importante deles, que é isso que entrega valor. O que esse livro me deixou bugado, assim? O quanto esse livro me deixou bugado de algumas formas, tá? Acho que a primeira delas é o quanto a gente investe pouco em design, os produtos que a gente faz aqui no Brasil, principalmente. A baixa importância que a gente dá, não que eu goste, acho uma pena, eu acho isso muito errado. E ele no livro ele conta uma história que é interessante, né? Ele traz a história daquele músico, a história de um músico conhecido que estava tocando na orquestra de algum teatro em Nova York lá. E aí, quando ele estava tocando na orquestra, o despertador dele começa a tocar no celular. Isso saiu, né, no noticiário da época. Enfim. E as pessoas, como é que o cara deixou o celular ligado e tal, não sei o que. A desculpa dele foi a seguinte, ele falou, cara, mas eu tinha colocado no modo silencioso. E o despertador tocou do mesmo jeito. E aí, o que ele descobriu, né? E aí foi até uma explicação, ele tinha um iPhone, né, na época, e qual foi a explicação? Quando ele bota no modo silencioso, todos os sons que ele não quer que aconteçam, não vão acontecer. Então, tipo assim, se alguém ligar para ele, não vai tocar o telefone. Mas no caso de um alarme que ele setou, o som toca. Porque isso era uma regra, era uma rule de quando você ativava o botão, que a Apple fez dessa forma, que era diferente do Android. Eu já passei isso com o Android, eu não lembro, mas acho que era assim, que era de botar um despertador para acordar no dia seguinte, o despertador não tocava porque estava no silencioso. Então, o estabelecimento de uma regra dentro de uma microinteração, ela pode fazer com que uma pessoa perca um voo, chegue atrasada, ou que uma notícia saia no músico da orquestra deixou o telefone ativado quando ia dar esse show, quando, né? Parece uma coisa boba, é uma coisa assim pequena, né? Mas pode causar um grande transtorno. Imagina isso num painel de um avião. Imagina isso numa situação de risco. Né? Como uma microinteração pode fazer com que vidas sejam salvas ou não, dependendo de uma ação de um piloto, dependendo de uma ação de... Cara, esse livro ele dá uma bugada na cabeça da gente. Enfim, já tô filosofando aqui, vai lá. Mas aquela perguntinha que a gente faz em todos os episódios aqui, quando a gente fala, né? Quando que eu faço essas interações, quando que eu faço esses processos
como é que eu comunico isso para o time? Qual é a frequência e como comunicar? Então, eu diria que tem que executar em todo e qualquer processo de construção de um produto ou funcionalidade. Para mim, é uma entrega indispensável de qualquer processo de design, menor que seja, assim. É o primeiro entregável de design, antes de protótipo, logo depois ali que a gente faz o discovery, né, que a gente levanta todos os insights que a gente precisa. Para mim, é o primeiro, é o entregável da etapa do define ali. A gente define o escopo, a gente define quem é a persona, a gente define a estrutura, a gente define como que vai ser essa navegação, como que isso vai acontecer. Então, assim, é importante usar esse momento também, por exemplo, para validar com todas as áreas. Como eu falei, dos stakeholders até os desenvolvedores, né? Porque é o momento que você está determinando como é que vai funcionar. E é muito mais rápido, né, que eu estava falando, de você mexer numa caixinha ali de um fluxo, do que você ficar refazendo tela, refazendo tela, refazendo tela. E a etapa da prototipagem vai ficar muito mais rápida e assertiva. Então, assim, acreditem, vale muito a pena fazer isso. E os fluxos, né, assim como qualquer artefato do projeto, quando você está tocando, eles precisam ser documentados também. E sempre que tiver uma mudança, vai lá e atualiza, porque ele é um grande registro do que foi decidido ali para a estrutura do produto. Boa. Dica aí para os produteiros de plantão. Se vocês estiverem com uma taxa de abandono muito alta em determinados steps, eu sempre falo isso, dentro do seu produto. Então o usuário navega até um determinado ponto e o abandono está muito grande dado aquele passo. Outra, entender o que está sendo buscado, o que os usuários estão buscando, né, na busca do seu aplicativo, e se essas buscas são muito simples, se não são muito simples, talvez eles não estejam encontrando um determinado ponto que deveria estar na cara deles, que deveria estar sendo achado. Então, fica a dica aí, porque muitas vezes é um problema ou pode ser um problema de arquitetura de informação. Verdade. E já que a gente está falando de dica, uma coisa que não é um problema, mas às vezes é uma solução, é você ter redundâncias. Você falou isso agora, me lembrou. Não é porque você tem um caminho que você determinou para o usuário chegar naquela instância que você precisa, que você precisa fazer um caminho só. Adoro isso. Se você... né? Você pode ter um atalho na home, você também pode ter Você pode receber aquele link de um amigo. Eu sempre falo isso, gente, mas o cara chegou nessa página como ele recebeu um link de um amigo. Não, mas eu digo a gente ter dentro do produto, sim. Tipo, o link ele tá vindo de fora, mas você ter dentro do produto, por exemplo, você ter ele como um item de menu, como um destaque na home, ou como um atalho numa outra página que, olha, aqui você pode ir para esse lugar aqui também. Então, assim, não é um problema isso. A redundância ela é importante, inclusive, porque os seres humanos não são todos iguais. Exatamente. Eu tô falando, eu achei ótimo você tocar nesse assunto, porque isso é uma coisa que eu falo bastante no dia a dia de produto. Desenhou-se uma jornada do usuário, né? Fez um mapa. Mas, gente, cada um é cada um. Pense nas individualidades. Não necessariamente as pessoas chegam da mesma forma, vêm da mesma forma, enxergam acessibilidade, né? Interagem da mesma forma com o seu produto. As mídias de suporte ali são completamente diferentes. Então, pensem nisso, né? Sim, são seres humanos. Cada um... você vai identificar na pesquisa os padrões. Mas, às vezes, você tem mais de um padrão que é muito relevante ali. E outra... Às vezes você pode mudar alguma parte da arquitetura que te obrigue a usar aquela redundância como uma maneira de ensinar o usuário. Então, eu vou até dar um exemplo que está acontecendo agora comigo lá no trabalho. A gente tirou um item do menu principal do nosso produto, porque ele deixou de ser um item geral, amplo, e passou a ser um item que é uma particularidade de um curso. Então, a gente trabalha na EdTech lá, a gente tem um fórum de dúvidas. O fórum de dúvidas, antes, ele ficava no menu direto e era um fórum geral. E agora, porque a gente entendeu que era interessante especificar fórum de dúvidas por curso, ele está lá dentro do curso. Mas os usuários não sabem disso, então eles foram para o menu, cadê o fórum de dúvidas? E aí começou a chover reclamação. Sumiu o fórum de dúvidas, eu não acho mais.
Então, por que não manter ali o link do fórum de dúvidas? E aí, quando ele interagir, quando o usuário clicar, abre para ele uma página ali em um blank state e informa para ele, olha, agora o fórum de dúvidas fica dentro de cada curso, nananana, ou então um tooltip, enfim. Você pode manter a redundância, inclusive para ir adequando, né, essas mudanças que você faz na arquitetura, ensinando o usuário a navegar com o tempo. Boa. Outro ponto. Golden Rule aí, a regrinha de ouro que eu uso para mim para perceber essas questões de programa de arquitetura. Onde eu tô, para onde eu vim, para onde eu vou. Eu faço um exercício, às vezes, de abrir uma página de um aplicativo, de um app. Façam isso. Um aplicativo de vocês, uma coisa que vocês estejam desenvolvendo. Abra a página ali do nada. Pô, cheguei nessa página. Onde eu tô? Eu tô na página de tal, vocês vão ler o título, vocês vão ver o menu. Tá, me localizei. Da onde eu vim? Vim de uma... Claro, você pode ter vindo externamente, você pode ter... Mas pensem assim, eu vim da home, eu vim de tal lugar, entendi o contexto. Para onde eu vou agora? Então, quais são os caminhos que me linkam a dar o próximo step, a fazer uma evolução dentro do produto que vocês estão elaborando, do produto de vocês? Para mim, serve muito. Eu sempre faço isso com os designers. Usem a regrinha de ouro. Isso, engraçado você falar isso, que isso me remete muito ao sistema de sinalização de trânsito, né? Imagina você fazer... Isso é um exemplo que ele dá nesse livro que eu falei no início, eu vou botar esse na descrição também, que é o Design para o Mundo Complexo. Tem um momento que ele fala sobre isso. Imagina como foi para o cara que fez a arquitetura da informação do trânsito numa cidade grande, né? Como é que o cara organiza ali toda a parte de sinalização do trânsito. Sim. Então, é muito complexo. E a gente não pode deixar essa etapa ser negligenciada. E por isso a minha última dica aqui, eu não sei se você tem mais alguma. Não, eu tenho depois um comentário com um link bom, só que... Não, boa. Mas então eu vou dar mais uma dica que é: inclua essa etapa no processo de design. É uma entrega obrigatória, tá? A gente entregando sempre a arquitetura primeiro, a gente alinha as expectativas da entrega antes daquela árdua criação de telas. É uma ótima forma para determinar também o que vai ser o MVP, quais vão ser as próximas versões. Não é muito mais legal você já determinar isso logo com o desenvolvimento, com o PM ali, enquanto está no fluxo, do que você fazer 35 telas, aí na hora que você vai apresentar, você descobre que não vai ser viável, a gente não vai conseguir fazer isso, faz uma outra versão, muda 20 telas, aí faz outra versão. Cara, se você já versiona ali no momento da arquitetura, você desenha só as primeiras telas, só as telas do MVP. E qual vai ser a segunda versão? Já está aqui, essas são as telas. Então ajuda muito, 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 muito. E também ajuda a não esquecer de nenhuma tela, como eu falei. Vai evitar retrabalho, vai evitar aquela coisinha chata do dev falar: você esqueceu de me mandar a tela de erro. Você esqueceu de me mandar a tela do estado loading. Em branco ali, a tela de loading, exatamente. Então, assim, é muito chato. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu ia só trazer mais um ponto. Quando você falou da Bridge lá em cima, tem um vídeo muito bom da Apple que faz um paralelo, que eles mostram como eles desenvolveram a navegação, né, dos aplicativos, do iPhone, na verdade, mas acho que de todas as interfaces deles, que eles traçam um paralelo com o aeroporto, é bem legal. Eu sei que vídeo é. Porque... A gente pode colocar na descrição também. Sim, porque é interessante. Como que você traz essa coisa do mundo real de um aeroporto, ele tem que comunicar para pessoas de diversas línguas diferentes, de diversos países diferentes, e como você transporta isso para uma interface, uma coisa visual, uma coisa, né, interativa ali. Mas isso que eu lembrei agora é bom que já entra na descrição. Então só para recapitular, inclui a arquitetura da informação na sua etapa de define, define o objetivo dela, aplica o método de pesquisa que faz mais sentido e entrega um fluxograma onde você vai trocar, né, faz a entrega com o PM e com os devs para deixar tudo em pratos limpos ali antes de ir para o protótipo. Beleza? Beleza. Então,
É isso por hoje? Fechou? É isso. Mais um episódio de conceitos aí para quem curte aprender. Pra quem curte conceitos. Interage lá com a gente, @broken.machines. Tem coisa boa por aí. Vem AI também. Vem Boa, AI. gente. Valeu. Tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!